Olá pessoal, eu sou a Débora e hoje eu vim recomendar para vocês a leitura do livro maravilhoso Um Lugar Bem Longe Daqui, da Adélia Owens. Eu vi algumas meninas falando sobre ele aqui no YouTube e eu achei bem interessante a mistura de uma menina que sobreviveu sozinha no pântano e uma investigação policial. São esses dois fatores aí principais que nós temos na história de Um Lugar Bem Longe Daqui. E inclusive eu falei desse livro na tag, na verdade eu não falei sobre ele, eu citei quando eu respondi a tag dos 50%, eu falei que esse foi o meu livro favorito de 2020 até o momento. Bom, mas vamos então ao livro de fato. Esse livro não fui apenas eu que favoritei, ele foi considerado o mais emocionante de 2019 e nós temos então, como eu já antecipei aí, a história da Kia Clark. Ela é uma menina, no início da história ela tem 6 anos, ela tem uma família com pai, mãe, 2 irmãs mais velhas, um irmão mais velho e um irmão que se eu não me engano, ele tem 2 anos a mais do que ela, 2 ou 4 anos, mas eu acho que 2 anos a mais. Então tem essa família toda e, porém, o grande problema da família é o pai. Ele é um homem extremamente violento, ele bebe bastante e, enfim, tem aquela situação ali de abuso, né? Especialmente com a mãe da Kia. E pouco a pouco, esses parentes dela vão deixando a casa porque aquela situação já está insuportável, né, já há algum tempo, e cada um vai tomando seu rumo e chega ao ponto em que a Kia se vê sozinha com esse pai. Então ela tem que se virar. Imaginem vocês, uma menina de 6 anos, o que que vocês faziam, o que que vocês sabiam fazer aos 6 anos de idade? Porque eu não sabia metade do que a Kia teve que aprender e fazer de fato, né? Então ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que limpar, arrumar, lavar a roupa do pai, ela mal conseguia carregar essa roupa molhada para estender. Ela tinha que cozinhar, ela tinha que colher alguns alimentos para poder fazer essa refeição. Ela era quem ia com algumas moedinhas até a cidade mais próxima para poder comprar alguns alimentos, retornar para casa a pé e preparar então a refeição para ela e para o pai. E sempre com aquele medo, né, de sofrer alguma violência por parte desse pai. Além disso, ela tem que também aprender a cuidar ali da sua própria segurança, porque chega um ponto em que o próprio pai também a deixa. E isso não é spoiler, tá? Até em todo lugar que vocês forem ver sobre esse livro, vocês vão saber ali que a Kia teve que se virar sozinha no pântano. Então chega ao ponto, de fato, em que ela fica sozinha porque o pai é o último a ir embora. E assim, ele não deixa nem dinheiro pra ela, tá? Ela realmente, pensem aí, 6 anos de idade, sem nenhum recurso, morando em como se fosse uma cabana, né, no meio do pântano. E ela não sabia ler, não sabia escrever e não sabia calcular. Então, assim, ela ainda tinha, que eu falei lá das moedinhas, né? Ela ainda passava esse sufoco aí na hora de ir até a cidade. E aí nós poderíamos pensar assim, mas teve um assistente social que foi lá, que pegou, alguém adotou, né? Ela foi para alguma instituição, um orfanato. Não. Houve até tentativas de levar ela para a escola, não deu muito certo. Lendo aí vocês vão saber bem por quê. Mas assim, ninguém da cidade acolheu a Kia, né? Isso aí foi, pra mim, extremamente revoltante. Eu senti muito, assim, essa sensação de estar de mãos atadas, sabe? Querer ajudar, querer acolher aquela menina de 6 anos, porque mais ninguém estava fazendo isso, mas eu, como leitora, óbvio, não tinha como. Mas é essa sensação que o livro nos causa, né? É a indignação e essa vontade de acolher, de cuidar e de proteger essa menininha de 6 anos. E a Kia sofre aí uma série de preconceitos por parte dessas pessoas, né, que moram aí nessa cidade mais próxima. E ela vai tendo que se virar mesmo, passando uns perrengues. Agora ela aprende muito observando a natureza e observando os animais que vivem ali próximos a ela. Então são esses animais que mesmo à distância fazem uma certa companhia a ela, e ela vai de fato observando e vai raciocinando ali como é que as coisas funcionam
funcionam para eles e se funcionam para eles, devem funcionar para ela. E a Kia também, ela vai ter aí um amigo que, assim, graças a Deus, apareceu essa criatura aí na vida da Kia para realmente ter alguém ali para ajudá-la, né? Mesmo que no mínimo das coisas, mas ajudou sim. E ele é quem leva até ela alguns livros velhos, ele percebe ali que ela não sabe ler e começa a ensiná-la. Então, assim, foi realmente o salvador da Kia. A Kia, na verdade, ela salva a si mesma. Mas sem essa pessoa, eu não sei se ela teria conseguido na mesma proporção. Então, assim, é uma figura importantíssima na vida da Kia e, de certa forma, na trama. Bom, e eu falei também de uma investigação de homicídio, né? Então, nós temos 2 garotos que estão andando de bicicleta, passeando, passando o tempo mesmo, e eles encontram, então, o corpo de um homem, e esse homem vem a ser o rapaz mais popular da cidade, e começa então a investigação sobre a morte desse rapaz, porque assim, só um detalhe aí para vocês ficarem curiosos: próximo ao corpo não existem pegadas. Então poderia pensar assim, ok, mas não tem as pegadas de um possível assassino porque o rapaz se acidentou. Tá, mas não tem as pegadas do próprio rapaz. Ele simplesmente tá ali no local e não há pegadas. E é uma investigação, né? Vocês já podem imaginar aí, uma investigação difícil para a polícia, né? Em termos de pistas, de suspeitos. Mas falando em suspeitos, como é que a gente tem essas duas histórias relacionadas? A Kia acaba sendo, aí já a Kia está mocinha, né? Ela vem a ser a principal suspeita de ter cometido esse crime. Mas, assim, o mais interessante, eu que gosto, né, muito de suspense policial, gostei sim dessa parte da investigação. Fiquei aí com a cabeça quente tentando encaixar essas peças do quebra-cabeça. A investigação realmente é bem bolada, mas o principal da história, o que mais mexeu comigo, o que eu realmente mais gostei, o que mais me impactou, foi a história da Kia. Foi realmente a trajetória dela, desde o primeiro momento dela, que a mãe dela vai embora e ela fica sentada na porta da casa, assim, na frente da casa, aguardando essa mãe voltar. Toda aquela ansiedade dela. A Adélia, ela descreve tudo muitíssimo bem, e eu consegui, assim, me conectar muito com a Kia. Então eu também senti a ansiedade dessa mãe retornar. Eu fiquei muito preocupada da mãe não voltar e a menina sofrer esse abandono materno e ter que ficar apenas à mercê desse pai violento. E enfim, fiquei bem angustiada já no início, já me conectei com a Kia no início, então eu gostei muito de ver esse desenvolvimento dela. Como eu disse, a autora escreve muitíssimo bem e ela fez esse desenvolvimento da Kia também, assim, com perfeição, e tudo dela é maravilhoso. Todo esse desenvolvimento, tudo que ela vai aprendendo, todos os erros, os acertos, todos os momentos pelos quais ela, assim, momentos desagradáveis, momentos de sofrimento, todo preconceito, é tudo muito bem construído. E assim, eu sofri pela Kia e imagino que as outras pessoas que leram também sofreram, né? Espero que vocês leiam também, para vocês perceberem, né, todos esses sentimentos que estão presentes na obra e o desabrochar da Kia, né, podemos dizer assim, e como é que ela vai se virar nessas situações, né, porque desafios aí a todo instante. E o fato interessante sobre esse livro é que ele foi escrito, né, no ano passado, 2019, vendeu mais de 4 milhões de exemplares, e a autora, ela, antes de ser escritora, ela era e é ainda zoóloga. Então ela passou alguns anos na África observando animais selvagens, né, como os leões, por exemplo, leões, elefantes, e ela tem PhD em comportamento animal.
Então, justamente por ela ter todo esse conhecimento e essa experiência, né, na observação do comportamento desses animais selvagens, é que a Kia tem essas características. Então, a Adélia, ela passou esse conhecimento para a Kia. E então, assim, recomendo, por favor, leiam, vocês não vão se arrepender, é um livro maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar, assim, pelo menos 1/3 do tanto que eu gostei. Ah, e um detalhe. A atriz Reese Witherspoon, para quem não sabe, ela tem um estúdio próprio e ela gostou tanto desse livro que ela resolveu adaptar para o cinema. E eu não sei como é que está isso exatamente no momento por conta da pandemia, né? Vários estúdios precisaram adiar as gravações, mas antes da pandemia ele já estava sendo desenvolvido, inclusive com a ajuda da autora da Adélia. Então, assim, pós-pandemia eles devem retomar do ponto em que pararam e aí em breve nós teremos então essa adaptação para o cinema. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se gostaram da recomendação, curtam aqui para poder ajudar aí no crescimento do canal. Comentem se vocês já leram, o que é que vocês sentiram, se gostaram, se não gostaram, enfim, acho difícil alguém não ter gostado, mas fiquem aí à vontade para colocar nos comentários se vocês também estão aí na expectativa do livro, se vocês já sabiam que em breve teremos essa adaptação. E se não se inscreveram ainda no canal, aproveitem e já se inscrevam. Então, um beijo e até o próximo vídeo.